Cá estamos para retomar esta emissão especial que a Rádio Observador está a fazer em direto a partir do Centro Cultural de Viana do Castelo, onde decorre o 38º Congresso do PSD. Foram 2 horas de grande intensidade, com os discursos a sucederem-se, e vamos, obviamente, mais daqui a pouco, olhar mais em pormenor para esses discursos. Estivemos a ouvir o essencial do que foi dito aqui nestas últimas 2 horas no jornal, com a Carla Jorge de Carvalho, e agora, como dizia a Maria João Simões, temos connosco Pedro Duarte, que se junta aqui a esta emissão, também ao Pedro Benevides, o editor de política do Observador. Muito bem-vindo, Pedro Duarte, obrigado por se juntar aqui a esta emissão especial da Rádio Observador. Boa tarde, é com muito gosto. Depois do que vimos e ouvimos aqui esta tarde, vamos continuar a ter 2 vozes bem diferentes no PSD, ou vai ser possível ter um PSD unido e num objetivo comum, que é derrotar o Partido Socialista e António Costa? Eu creio que a ideia essencial deste Congresso é de facto de unidade. É evidente que houve uma disputa muito renhida, que todos acompanhamos, uma contenda eleitoral que dividiu o partido, com linhas estratégicas que de facto não eram convergentes. E, portanto, também não se pode esperar, eu arrisco-me a dizer que não seria sequer saudável, que de repente estas divergências se apagassem de um momento para o outro. E, portanto, é natural que continue a haver posições e visões distintas dentro do PSD. Mas, no essencial, eu acho que há um grande respeito pela legitimidade que o líder eleito tem hoje em dia para levar avante as suas ideias. Evidentemente que aquilo que hoje em dia possam ser posições divergentes que são apresentadas devem ser interpretadas como contributos positivos para, de facto, se atingir esses objetivos de uma forma com mais sucesso, digamos assim. Mas quando uma das linhas críticas diz neste Congresso que está na altura do PSD deixar de ser socialismo de segunda, está a contribuir para o partido, ou acha que está a mostrar que essa linha divergente vai continuar e aquele clima de guerra aberta que se viveu nos últimos 2 anos vai permanecer? Eu distinguia aquilo que é um clima de guerra aberta daquilo que são opiniões diferentes. Portanto, opiniões diferentes eu acho que é absolutamente legítimo e até bom que o partido tenha de facto este tipo de discussão interna. Nomeadamente esta questão tática, que eu acho que é essencialmente uma questão tática de posicionamento face ao Partido Socialista, de maior proximidade, de maior distanciamento. É diferente daquilo que possa ser um clima de guerra aberta e, portanto, uma contestação à liderança. E essa parte eu acho que já não é aceitável neste momento e, portanto, parece-me razoável. Depois das diretas, aceitável. Acha que já não é aceitável que eu se acho viva que não, um clima de crispação como se viu até aqui? Acho que não é. Acho que o líder está eleito, os militantes escolheram. Eu estou particularmente à vontade porque eu não apoiei esse líder, portanto não venceu. Exatamente, e portanto não é a linha que eu defendo que saiu vitoriosa. Mas é assim que funciona a democracia. Portanto, nós temos, a partir do momento em que há uma eleição que culminou, temos de respeitar esse ponto de vista. Isso não quer dizer que tenhamos de nos silenciar ou de nos autocensurar, digamos assim, do ponto de vista daquilo que é a afirmação das nossas ideias e daquilo que são contributos que possam ajudar a que, do nosso ponto de vista, possa ser um melhor caminho para o PSD. Mas isso não deve nunca ser confundido com uma atitude beligerante ou qualquer tentativa de sabotar, digamos assim, a liderança do partido. Mas isso não pode ser entendido assim pelo eleitorado e pela opinião pública? O partido não corre esse risco? Admito, e por isso acho que todos os cuidados são poucos nesta fase, com toda a sinceridade. Portanto, acho que todos devemos ser bastante cuidadosos desse ponto de vista. Tem uma perspectiva, apesar de tudo, otimista relativamente ao clima que se vai viver no partido. Apesar de tudo, como é que olhou para aqueles apupos, as vaias, as tentativas de interrupção que marcaram quer o discurso de Hugo Soares, quer o de Luís Montenegro? O partido tem que fazer aqui algum caminho para sarar as feridas? Sim, não gostei, como é evidente, acho que não foi bonito, acho que não engrandeceu o PSD, acho que não é condicente com o património ideológico, o património de valores, de princípios e políticos, naturalmente, do PSD, mas eu acho que nós devemos também, relativizar isso, porque os congressos também são momentos muito emotivos, em muitos momentos, e portanto as pessoas às vezes têm atitudes que não são se calhar as mais pensadas e não devemos dar demasiada importância a isso. E acha que o PSD precisa daquilo que andou a defender e que presumo que ainda continua a defender, o índice de felicidade bruta, tendo em conta o ambiente ainda que aparentemente se vive dentro do Congresso e provavelmente ainda fora dele? Eu acho que esse é um dos temas que, por exemplo, eu gostava de ver aqui discutido. E, portanto, acho que é muito importante que o PSD, mais do que discutir as questões internas e as questões táticas, porque eu tenho ouvido falar muito desta questão tática do centro e da direita, mas só numa perspectiva tática, se repararmos, eu gostava que discutíssemos questões mais estratégicas para o país, para o futuro do país.
essa ideia ou outra qualquer, não é? Mas que discutíssemos essas ideias. Porque afirmarmos que somos do centro porque é lá que estão os votos é muito curto mesmo. E até me parece quase pouco respeitador dos portugueses. As questões táticas são importantes, eu não as desvalorizo, mas tem que estar sempre atrás das questões estratégicas. E, portanto, nós somos do centro, ou da direita, ou da esquerda, porque defendemos causas que são do centro, são de direita, são de esquerda. Não é porque é lá que estão os votos. Não é? Portanto, eu acho que era importante que o PSD, depois deste Congresso, parasse um bocadinho para respirar e se focasse naquilo que é fundamental para o país, porque no fundo é isso que nos faz estar na vida política. Deveria Rui Rio ter dito ou posto a tónica mais no centro-direita e não apenas no centro, é isso que está a dizer? Não, a minha opinião, até acho que o PSD, pelas ideias que eu defendo, eu acho que o PSD deve ser um partido do centro. Sempre o disse e, portanto, não é uma questão conjuntural. Sempre o defendi. Mas é pelas ideias, com certeza. Mas eu não é uma crítica séria ao Rui Rio, é a generalidade das intervenções no Congresso e no debate interno do PSD. Aquilo que temos visto é que, e houve várias intervenções nesse sentido, portanto, eu não me estou a focar concretamente na intervenção do líder do partido. O debate tem sido colocado que se devemos estar mais ao centro ou mais à direita, porque isso é mais interessante do ponto de vista eleitoral. Porque é lá que estão votos, ou porque é com aqueles que nos vamos coligar a seguir, ou porque... O meu apelo é diferente, nós devemos afirmar as nossas convicções e em função disso podemos definir se somos do centro ou somos da direita. Não pode ser ao contrário, não nos podemos colocar no centro ou na direita, então depois vamos arranjar umas ideias que venham ao encontro desse posicionamento tático. Não é? Deveria ser ao contrário, portanto, o partido tem primeiro de encontrar uma estratégia, se quiser um projeto para o país e em função disso será direita ou será do centro ou será de esquerda, não é? Aquilo que eu defendo é claramente do centro, porque acho que há uma moderação, digamos assim, que vai buscar valores com certeza à esquerda, vai buscar outros valores mais à direita e que, na minha opinião, é o espaço natural do PSD. O Pedro Duarte foi diretor de campanha das presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa. Estão aí à porta novas eleições presidenciais, ainda falta algum tempo, mas quando falou de questões estratégicas para o país, esse é um dos assuntos que, eventualmente não sendo estratégico para o país, tem a sua importância e não é referido na moção de estratégia global de Rui Rio e tem sido muito discutido se devia ou não haver uma referência a isso. Qual é a sua opinião? Acha que o presidente do PSD devia, nesta altura, neste Congresso, já ter uma posição clara sobre esse assunto? Eu acho que este é o último Congresso antes das próximas eleições presidenciais. Portanto, o PS não vai ter nenhum Congresso, previsivelmente não terá nenhum Congresso até às próximas eleições presidenciais. Portanto, eu acho que era importante, e lanço essa sugestão, se quiserem, construtiva e positiva, que o Presidente do PSD amanhã sinalizasse a posição de princípio do partido quanto às eleições presidenciais. Rui Rio tem dito, e eu subscrevo, que não há candidaturas ainda apresentadas e não compete aos partidos lançar candidatos, nomeadamente ao PSD. E, portanto, não é isso que eu estou a defender, portanto, que haja uma posição fechada do PSD quanto às eleições presidenciais. É muito cedo. Mas acho que é o tempo de se sinalizar, de haver uma referência àquilo que é a posição de princípio do PSD face às próximas eleições presidenciais. E digo isto de forma, se quisermos, reforçada, porque neste fim de semana tivemos o conhecimento que há uma candidatura presidencial. André Ventura na área à direita, ou mais à direita, se quisermos até na extrema direita do PSD. E a apontar baterias a Marcelo Rebelo de Sousa, diretamente. Exatamente, a apontar baterias, mas é um ex-militante do PSD. Nós ouvimos todos há pouco, por exemplo, um vice-presidente do PSD fazer uma intervenção neste Congresso ligações do PSD com os seus partidos à direita e não excluiu nenhum desses partidos à direita. Está a falar do Nuno Moraes Charmente. Exatamente, o Nuno Moraes Charmente fez esse apelo direto e não excluiu, por exemplo, o Chega. E, portanto, eu acho que não é perigoso se houver qualquer ambiguidade no que diz respeito às eleições presidenciais, que vai favorecer, na minha opinião, candidaturas populistas, candidaturas que são perigosas do ponto de vista dos princípios democráticos que o PS sempre defendeu. Por vezes o silêncio é também uma posição política. E, portanto, eu acho que nesta altura um silêncio da parte do Presidente do PSD pode ser interpretado, não tenho dúvidas que não é essa a vontade dele, mas pode ser interpretado como uma ambiguidade que vai favorecer essas candidaturas que, na minha opinião, não respeitam minimamente os valores essenciais do PSD. Portanto, deve desafiar Marcelo Rebelo de Sousa a tomar e a anunciar uma decisão. Não, isso eu acho que não. Acho que nós devemos respeitar então acha que deve ser a definição de um perfil que é o perfil preferido pelo PSD para candidato presidencial? A posição de princípio do PSD. Eu aí não queria fechar muito mais, acho que o Presidente do Partido tem a criatividade suficiente para encontrar as palavras certas,
mas a mim parece mais ou menos evidente, e o país todo perceberá se o PS sinalizar que, no caso de uma recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, não haverá qualquer hesitação do ponto de vista interno. Agora, não quero condicionar, é uma sugestão construtiva e positiva que não dar ao deve Presidente ignorar do o assunto neste Congresso. E relativamente a outro assunto, que ainda agora ouvimos uma referência muito clara a isso, a eutanásia, cujo debate vai decorrer agora ainda este mês no Parlamento. Paulo Rangel assumiu aqui que devia haver um referendo. Acha que o líder do PST deveria tomar uma posição clara neste Congresso sobre essa matéria? Acho que é uma questão que se vai colocar do ponto de vista político no curto prazo no Parlamento e, portanto, o PS tem que ter uma posição. E eu defendo, também já o defendia antes, aliás, a candidatura do Luís Montenegro também o defendeu, e várias personalidades da sociedade portuguesa, agora também Paulo Rangel, um referendo à eutanásia. E, de facto, é um tema que me parece que é credor de um debate na sociedade portuguesa diferente das questões meramente políticas. Nós tivemos já bons exemplos, geralmente a questão do aborto, em que houve um debate na sociedade portuguesa e houve uma decisão. E eu acho que este é um bom caso, é um caso similar, na minha opinião, do ponto de vista dos valores que estão em causa. E o PSD, em particular, tem alguma legitimidade para o defender, porque o PSD tem tido, e eu aprecio muito isso, o PSD tem tido nestas matérias sempre uma abertura de espírito diferente de outros partidos. E, portanto, não tem normalmente uma posição oficial, uma posição de princípio, porque acha que isto tem muito a ver com a consciência individual de cada pessoa. E, portanto, neste tipo de matérias eu acho que são matérias que justificam um referendo nacional. E, portanto, eu acho que o PSD deve defendê-lo. Não sei se neste Congresso ou no futuro, mas acho que no curto prazo deve defendê-lo. Muito obrigado, Pedro Duarte. Obrigado por ter estado aqui conosco em direto nesta emissão especial da Rádio Observador. A Rádio Observador está em direto a partir do Centro Cultural em Viana do Castelo, e aqui vamos garantindo esta emissão na rádio e também em vídeo no Facebook, com todas as entrevistas que aqui temos feito, ficam disponíveis depois também em vídeo e são transmitidas em direto no Facebook.